Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de inglês dando sequência ao assunto tempos verbais. No vídeo anterior a gente trabalhou com o Present Continuous e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Simple Present. Nesse vídeo não haverá de novo a versão em inglês lá no final do vídeo, então durante a explicação eu vou tentar usar o máximo que eu conseguir falas em inglês para vocês poderem treinar um listening de vocês, ok? Então vamos lá para a explicação do Simple Present. Então vamos começar a trabalhar com o Simple Present. Eu já coloco aqui de antemão que em toda a apresentação eu vou escrever Present Simple, porque eu acho que é mais didático falarmos em Present Continuous e Present Simple, sendo que é somente um nome de um tempo verbal. Ele é uma forma errada de se falar, mas eu acho que é mais fácil para o aluno poder gravar e poder entender todo o conceito, ok? Se a gente pensar que simple é um adjetivo, ele tem que vir antes do nome, que é o present. Mas eu sempre vou colocar present simple, present continuous, future simple, future continuous, past simple, past continuous, para poder fixar um pouco de uma forma mais fácil para os alunos, ok? Nesse vídeo a gente vai trabalhar com a construção do Present Simple, the construction of the Present Simple, pronunciation, how to use the tense, and rules to spell the verb when we omit the auxiliary does, tá? Então como a gente constrói, pronúncia, como a gente faz a escrita certa e como a gente usa o Present Simple. Vamos lá então. Construction. Isso daqui já foi explicado num vídeo anterior, eu vou colocar o link aqui para vocês poderem assistir esse vídeo, mas de uma forma bem rápida, vamos lá ver como é que eles constroem. Começando com o auxiliar do, eu tenho uma sentença positiva. You do study English at home every day. Tá? Se isso é positiva, a negativa eu vou colocar um not entre o auxiliar e o verbo. Então eu vou ter You do not study English at home every day. E na pergunta eu inverto a posição do auxiliar e do sujeito. Vou ter Do you study English at home every day? E para o Present Simple eu posso omitir o auxiliar. E quando eu omito o auxiliar do, eu não faço nada. Eu só continuo escrevendo e retiro esse do de lá. Então, You do study English é o mesmo que You study English. Agora, quando eu tenho o auxiliar does, a estrutura é a mesma, então he does study English every day. A forma negativa eu vou colocar o not entre auxiliar e o verbo. He does not study English at home every day. E a pergunta eu inverto, does he study English every day? Só que quando eu omito o does, eu faço aquela alteração no verbo. He does study English, he studies English. E é esse daqui que a gente vai ver lá no final, como a gente faz a correta escrita dele e até a pronúncia, tá? Vamos lá. Os auxiliares que eu tenho, né? Então, eu tenho he, she and it does, e todos os outros pronomes é com do. Então, he, she and it does, I do, we, you and they do. A forma negativa, I don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. E o verbo que é usado é aquele verbo da primeira coluna, que seria a forma nominal do verbo sem o to na frente. Bom, vamos lá para o uso agora. A gente vai reparar que quando a gente usa o Present Simple do mesmo jeito que a gente usa em português, tá? Então eu vou explicar todas as formas que a gente usa e eu vou colocar em português. Vocês vão reparar que é a mesma coisa. A única com talvez algumas adaptações, mas é a mesma coisa, ok? Óbvio que sempre deve ter alguma exceção aqui ou acolá, mas vamos lá. To talk about a habit in the present, ok? Então, present simple, to talk about a habit in the present. I run in the park every day. Então aqui eu tenho a minha linha do tempo e quando eu falo de um hábito é porque eu faço várias ações dentro de um período de tempo englobando o presente, que seria now, ok? Um detalhe é que lá no continuous, na forma contínua,
a gente verificou que era um pouco mais difícil de a gente usar a forma contínua para verbos que são instantâneos, né? Então, quando ele é um verbo que se prolonga no tempo, eu consigo usar o present continuous de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, I am teaching English. Ele é uma coisa que se prolonga. Agora, quando eu falo, o exemplo que eu tinha dado, I open the book, né? Então, o verbo to open, ele é uma coisa muito rápida. Então, é muito difícil você falar I am opening the book. No present simple, na forma simple, isso daí não tem problema nenhum. Eu posso usar tanto um quanto o outro porque eu estou falando de várias ações. Então, não tem diferença no uso do prolonged actions ou instantaneous actions, ok? Então, vamos lá. To talk about a habit in the present é a mesma coisa em português também. Então, eu corro no parque todo dia. A gente usa a mesma forma de poder falar em inglês, né? Então, to talk about a habit in the present. Segundo uso, to talk about a fact. Water boils at 100 degrees Celsius, né? Em português é a mesma coisa, né? A água ferve a 100 graus Celsius, tá? Sem muito estresse aqui. To describe a permanent state. I live in Brazil. Mesma coisa também em português. Eu moro no Brasil. Agora, quando a gente olha para essas três primeiras formas, a habit, a fact and a permanent state, no fundo, a gente está falando a mesma coisa, né? São todos os hábitos. Um é um hábito permanente, o outro é um hábito que é um fato, e o outro é um hábito que eu estou fazendo ali das minhas ações, né? Então são três divisões que poderiam estar todas incluídas no mesmo assunto ali. Seria hábito, fato, um estado permanente. To describe a sequence of actions in a process. Em português é a mesma coisa. Vamos lá, vamos ver como é que fala. Então, assim, eu vou descrever como se fosse uma receita ou um passo a passo para poder fazer um processo, alguma coisa. Então, vamos lá. First, you take a bowl. After that, you put flour and water in a bowl. Then, you mix everything. At last, you put the dough in a tray. Então, se fosse em português, é a mesma coisa. Você vai passar uma receita para uma pessoa. Primeiro você pega uma panela. Então, primeiro você pega uma panela. Depois você coloca farinha e água nessa panela, nessa bowl, né? Then, você mistura tudo e no fim você coloca essa massa na bandeja. Então, você também faz a descrição de receitas, de processos, alguma coisa assim, utilizando o present simple em português também. Used for historical table. Então, quando você fala sobre história, você vai usar o passado. Então, o Brasil foi descoberto em 1500. Brasil ganhou a terceira Copa do Mundo em 1700. Então, estou usando o passado. Em inglês, a mesma coisa, né? Brazil was discovered in 1500. Brazil won the third World Cup in 1970. E aí vai. Porém, quando você transforma essa história numa tabela, em que você coloca primeiro lá a data, depois você descreve o que aconteceu naquela data, você usa o present simple. Então vamos lá. 2001, the USA suffered a terrorist attack. 2004, the USA captured Saddam Hussein. 2008, the world faces an economic crisis. 2009, Brazil is affected by the crisis. Então eu transformo os fatos numa tabela, tá? Em português é a mesma coisa. 2001, os Estados Unidos são atacados, sofrem um ataque terrorista. 2004, os Estados Unidos capturam Saddam Hussein. 2008, o mundo encara uma crise econômica. 2009, o Brasil é afetado por essa crise. Então, em português também a gente faz o mesmo uso. To summarize a story. Então eu tenho uma história, eu vou lá e vou resumir essa história. Como se fosse naqueles... no jornal, quando você tem lá o spoiler, né? Então você conta a história de um filme ou de um livro
utilizando o present simple. Então vamos lá. The film is, já começa com aí, né? The film is. Então, the film is about a man who meets a girl and then they decided to spend the afternoon together. In the film, they talk about many things and visit many places in the city. Tá? Então eu só uso aqui o present simple e em português. É a mesma coisa, né? O filme é sobre um homem que conhece uma menina e eles decidem passar toda aquela tarde juntos. No filme eles falam sobre um monte de coisa e visitam um monte de lugares, né? Então, português também é a mesma coisa. O próximo seria used in a television or radio broadcast. Então, para transmissões, geralmente de jogos, é utilizado o present simple. Então, o exemplo aqui é como se fosse um jogo de futebol, né? Peter passes the ball to John. John runs with it and loses the ball. Steve takes the ball and kicks it. Então, eu descrevo esses eventos de um evento, esses fatos de um evento esportivo usando o present simple e em português é a mesma coisa. Peter passa a bola para John. John corre com ela e perde a bola. Daí Steve pega a bola e chuta. Né? Então, a mesma coisa é em português. To ask about an occupation. What do you do? I'm a teacher. Então, o que você faz? Mesma coisa. Eu sou um professor. Tá? Então, com state verbs, with state verbs. I have a car, I understand the lesson, etc. Lá no vídeo anterior eu tinha falado que os state verbs não são usados no present continuous, né? Na forma contínua. Se eles forem usados na forma contínua, é porque eu estou alterando o significado raiz daquele verbo. Tá? Então, state verbs, se forem usados na forma contínua, eu estou alterando o significado dele. E na forma simple, eu vou usar ele, ou na forma alterada, né? No sentido alterado também, pode, óbvio, mas eu também posso usar naturalmente ele no seu significado raiz. Tá? Então, eu vou usar o present simple to express emotions, like a hate, like, love, want. I want to go home. Por quê? A ideia do I want to go home, expressando uma emoção, a ideia é ou você quer alguma coisa ou você não quer alguma coisa. É impossível você estar querendo alguma coisa. Óbvio que, de novo, né, se você está usando o verbo com uma forma em NG, um verbo de state verb, eu estou mudando o seu significado. Eu não estou falando sobre mudar o significado dele. Então, do verbo querer, raiz, ou você quer ou você não quer. É impossível você estar no processo de querer alguma coisa, ok? For the senses, né? Então, to see, hear, smell, taste, feel, notice. Então, todos esses, quando a gente fala sobre os nossos sensos, né? Olhar, tudo isso daí, I feel good, por exemplo, né? Ele é da forma simples. Então a ideia que é ou você vê alguma coisa ou você não vê. Ver é um verbo, olhar é um outro verbo, tá? São duas ações diferentes. Então, ou você vê alguma coisa ou você não vê alguma coisa. É impossível você estar vendo alguma coisa. Olhar é diferente, tá? To look é diferente. Eu posso... I'm looking at the computer now. I'm looking at you now. Ele é um verbo que tem uma ação, olhar. Ele é diferente, ok? For mental states, know, remember, believe, think, understand. I understand English. Mesma coisa, tá? Ou você entende inglês ou você não entende. É diferente, é impossível você estar nesse processo de entendendo inglês, ok? To show possession, have, own, possess, belong, I have a car. Mesma ideia. Ou você tem, ou você não tem um carro. Tá? Simples assim. For appearances. Seem, be, appear, sound, look. You look tired. Então, de novo. Mesmo processo. Or you look tired, or you don't look tired. Tá?
E some other verbs, promise, apologize, advise, insist, agree, refuse. Então, assim, esse do state verb é o mais complicadinho de a gente poder entender, que é um pouquinho mais diferente de português, porque em português a gente fala muito. Eu estou entendendo. Estou entendendo agora. Eu estou vendo você, né? Agora, em inglês, não. Em inglês, esse assunto é diferente. Então, state verbs, simple form. Se você usar na forma contínua, você está modificando o significado desse verbo raiz aí, ok? E a última possibilidade é to talk about the future in the following situations. A ideia é, basically, we will talk about events which are not programmed or controlled by the person who is speaking. Então, vamos lá. Eu vou usar o present simple para falar sobre atos futuros. Que atos são esses? Geralmente atos que eu não estou controlando. Alguém controla e eu só vou realizar esse ato no futuro. Então, vamos lá. To talk about a certain future or fact. My plane leaves at 10 a.m. tomorrow. My plane leaves at 10 a.m. tomorrow. E em português, a mesma coisa. O meu avião decola, o meu avião sai às 10 da manhã, às 10 amanhã, por exemplo, tá? To talk about a programmed event, the film starts at 2 p.m. Em português, a mesma coisa. O filme começa às 2 da tarde. To talk about an event from the calendar, next year, Carnival is in February, por exemplo. Em português, a mesma coisa. No ano que vem, o carnaval é em fevereiro. To talk about an event from your diary. Diary é a agenda, né? Então, eu coloco lá a data. Se parece muito com aquele historical table, né? Então, the 22nd of May, I have English classes. Então, mesma coisa, né? Em português. Dia 22 de maio, eu tenho aula de inglês. Não é eu vou ter ou terei, né? Desculpem. First conditional sentences. If I travel to Europe, I'll visit some friends. Em português, uma coisa. Se eu viajar para a Europa, eu vou visitar alguns amigos, tá? Bom, vamos agora falar sobre algumas regras de escrita desse S ali no final, tá? A ideia, regra geral, você vai colocar um S lá no final do verbo. Então eu omito does e jogo um S lá no final. Então, work, works, drive, drives, play, plays. Porém, tem algumas situações em que você vai colocar um ES, você vai modificar esse um Y e vai colocar um IES e aí vai. Então vamos ver essas diferentes situações. Verbs ending with O, SS, X, CH, SH. Eu vou add an ES. Então, do, does. Miss, misses. Mix, mixes. Watch, watches. Wash, washes. Então eu tenho o verbo acabando em cada um dessas terminações. Eu vou adicionar esse ES aqui no final, aqui, tá? Verbs ending with a consonant plus Y. Consonant plus Y é exceção, tá? Eu vou abrir o drop the Y and add an IES no final. Então, cry, cries. Fly, flies. Então, de novo, consonante plus Y, eu faço isso daqui. Se for vowel plus Y, é regra geral. Aí eu só vou colocar um S no final, como se fosse aqui um exemplo do buy. Buy, buys, ok? Vamos agora falar sobre a pronúncia. Então essa daqui, regrinha bem simplesinha de como escrever. Agora, como eu vou pronunciar isso daí? Porque na verdade, eu posso ter a pronúncia desse S no final como um S mesmo, ou como um Z, tá? Um Z. Então vamos lá, vamos ler aqui para praticar. The S at the end of the verb, modified by the removal of the auxiliary verb, can be pronounced as S, S, or as Z, depending on the sound of the last syllable of the verb. Então esse assunto, essa parte de pronúncia
ela vai ser muito ligada àquele vídeo que a gente fez sobre phonetics. Então eu vou colocar aqui o link para quem quiser assistir esse vídeo de fonética, ele auxilia nesse assunto que a gente está vendo agora, tá? If the sound of the last syllable of the verb is unvoiced, the S will be pronounced as unvoiced. Last syllable unvoiced, the S unvoiced. E qual é o unvoiced desse som ali? É o próprio som do S. Então, unvoiced, eu não uso a garganta para poder fazer o som. Voiced, eu uso a garganta, então eu não faço mais o S. O voiced seria o Z, usando aqui um pouco da minha garganta, tá? Então, quais são os sons unvoiced, né, que eu posso ter? Eu tenho break, stop, count, puff, myth. Então são todos esses símbolos de sons e esses aqui são as terminações escritas que eles podem ter. Como é que eu vou ter lá? Breaks, aqui é o jeito que eu falo, né? Então breaks, stops, counts, puffs, myths, ok? Agora, se a última vogal, o último som da sílaba for voiced, eu vou fazer o som do S voiced também como um Z. Z. Então, todas essas terminações são terminações de voiced sounds, né? Todas as vowel sounds são voiced. Então, sempre que eu tiver alguma terminação dessa daqui, eu vou pronunciar o meu verbo com o meu som com Z no final, tá? Essa daqui é a pronúncia, esses daqui são os jeitos que eles são escritos, né? Como ele pode acabar na escrita. Então, esse som que é aquele de senhor, o NH nosso, a gente vai encontrar geralmente no NG de uma escrita. Então vamos lá. Grab, drug, drop. Drop. Na verdade, drop não estaria aqui. O drop estaria nesse daqui, ó. Tá? Então, esse drop aqui ele está errado. Ok, pessoal? Vamos tirar isso aqui daqui. Ele não é unvoiced. Foi um erro meu aqui. Não tem problema. Vamos só eliminar. Deals, dream, run, sing, wear, love, play. Então eu vou ter aqui grabs, drugs, deals, dreams, runs, sings, wears, loves, plays. Tá? Então esse daqui é o jeito que eu vou pronunciar cada um deles. Agora, if the last syllable of the verb is sibilant sound, além de colocar e pronunciar ele como z, eu vou adicionar mais um i entre o último som e esse z que eu estou fazendo, tá? O que é um sibilant sound? É aquele som meio que chiado, né? Z, alguma coisa assim, tá? Agora, por que eu sou obrigado a colocar esse som de i entre a última sílaba e esse z que eu vou fazer? Porque é impossível você fazer esse som sibilante, esse som chiado, e já partir para um S ou um Z no final, tá? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, quais são esses sons? Quais são esses sons sibilant sounds? São os s, x, z, sh, sh, z. Então você vê que eles são sons chiados. Agora, essas aqui são as terminações escritas de cada um que ele pode fazer. Vamos fazer um teste. Face. Quando eu acabo com esse s, para emendar esse s nos, eu falaria que é impossível, né? Face. Eu sou obrigado a colocar um som de i ali no meio. Esse som pode ser um de i ou a, né? Então eu vou colocar face, faces ou faces, né? E faces, pronúncia rápida ou pronúncia um pouco mais
parada, mais longa, né? Fix, fixes, né? Dose, doses, wash, washes, catch, catches, damage, damages. Então eu coloco esse som para poder fazer a correta linkagem entre eles, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para inglêspravocê2@gmail.com. Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo de inglês. A gente falou sobre o Simple Present e espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que vai continuar falando sobre tempos verbais e vamos tratar do Past Continuous no próximo, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.